Para agora mesmo. Não continues como se este fosse um momento comum, porque eu te aviso com toda a autoridade que me foi confiada pelo trono do Altíssimo. Os céus romperam o silêncio. Escuta com a alma desperta, porque aquilo que estou prestes a revelar não é uma simples mensagem, é um decreto celestial, selado com fogo divino nos arquivos eternos. E o teu nome foi inscrito neste pergaminho sagrado antes mesmo de a terra existir. O ponto de não retorno já começou. Não é metáfora, não é exagero, é uma realidade cósmica que se está a manifestar agora. Enquanto teus olhos percorrem estas palavras, enquanto o teu coração pulsa, enquanto a vida entra e sai dos teus pulmões, tu não chegaste aqui por acaso. Escuta-me bem. Não estás a ver este vídeo porque o algoritmo quis. Não estás aqui porque estavas aborrecido ou sem nada para fazer. Estás aqui porque o sistema antigo da tua vida está a ruir. E tu sentes isso. Sentes as estruturas que sustentavam a tua existência começarem a rachar. Sentes relações que pareciam sólidas tremerem. Sentes o trabalho que te dava segurança transformar-se em peso e ansiedade. Sentes a fé que um dia te abraçou tornar-se frágil. Sentes o corpo falar através de dores misteriosas. A mente exausta de tentar segurar aquilo que já não pode ser sustentado. E perguntaste, por que eu? Por que agora? Por que tudo ao mesmo tempo? Filho meu, filha minha, deixa-me revelar-te a verdade que mudará para sempre a forma como interpretas este sofrimento. O ano de 2026 não é apenas uma data, não é apenas o ano depois de 2025. 26 é um portal, é uma purificação divina. É o tempo em que o trigo é separado da palha, em que o ouro é refinado no fogo, em que os verdadeiros filhos e filhas da luz são revelados. E tu que carregas este peso nos últimos meses, tu que derramaste lágrimas escondidas, tu que atravessaste vales escuros, perguntando se Deus te tinha esquecido, não estás a ser castigado, estás a ser reconfigurado. O teu sofrimento não é sinal de maldição, é a marca do escolhido. Porque apenas os que estão destinados ao novo sistema precisam ver o antigo colapsar. Apenas quem está preparado para carregar uma frequência mais alta deve sentir a dissolução da frequência antiga. O teu sistema operativo espiritual está a ser atualizado. E dói porque estás a abandonar o velho hardware da alma para receber o software do céu. Se estás a sentir esta dor em 2025, esta pressão esmagadora, este colapso simultâneo, isso é a tua confirmação. É o selo divino. É a prova de que foste escolhido para te erguer das cinzas do mundo antigo. Os céus já não estão em silêncio. O decreto foi emitido. A tua transformação já começou. Agora para. Respira fundo. Aquilo que estás prestes a ouvir não é teoria, não é filosofia, não é aleatório. É um diagnóstico celestial. É a verdade nua e crua sobre o motivo real pelo qual o teu mundo está a desmoronar. E eu sei que tentaste fingir que estava tudo bem. Sei que sorriste enquanto a tua alma gritava. Sei que disseste, estou bem, enquanto por dentro caías como um edifício velho, cujos alicerces já não aguentam o peso das mentiras que te obrigaste a carregar. Mas, filho meu, filha minha, alma preciosa que me ouve agora, deixa-me revelar o que ninguém ousou dizer-te. O mundo não está em crise. O mundo está no ponto de ruptura. Há uma diferença abismal entre uma crise e um ponto de ruptura. Uma crise é apenas um contratempo temporário, um obstáculo que pode ser ajustado, reorganizado, resolvido com força humana, com estratégia, com persistência. Mas o ponto de ruptura, esse é outro nível. Esse é o momento exato em que todo um sistema colapsa porque os mandamentos divinos foram ignorados durante tempo demais. Pense nisso. Imagine um edifício magnífico, imponente, erguido há décadas, um monumento que resistiu tempestades, que abrigou multidões, que se tornou referência de força e beleza. Mas por trás dessa grandiosidade, nos seus alicerces, pequenas fissuras começaram a surgir, microgretas quase invisíveis, que ninguém se importou em observar. Grietas tão discretas que pareciam irrelevantes, mas que estavam diretamente conectadas à violação profunda das leis universais. E então chega um dia específico, um instante predeterminado, em que cada uma dessas fissuras se encontra, se entrelaça, se combina, e todo o edifício, por mais belo e sólido que pareça, simplesmente desmorona. Não porque Deus seja cruel, não porque o universo seja injusto,
mas porque as leis espirituais são mais reais do que a própria gravidade. Quando essas leis são violadas, ignoradas, desafiadas, o colapso não é castigo, é consequência, não é vingança divina, é física espiritual. E agora escute com toda a sua alma, porque o que vem a seguir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre sua situação atual. Você está sentindo esse colapso interno porque está sincronizado com a frequência do despertar. Sim, você está alinhado com algo muito maior do que sua mente consegue compreender. Existem apenas dois tipos de pessoas neste planeta, neste exato momento da história humana: os que dormem e os que estão sendo forçados a despertar. Os que dormem continuam vivendo dentro das suas ilusões perfeitas, sorrindo para as redes sociais, celebrando vitórias superficiais, acumulando bens e relacionamentos vazios, trocando sua essência por aprovação humana. Esses não sentem o que você sente, não carregam o peso invisível que está esmagando seu peito, não enfrentam a pressão espiritual que está remodelando tudo dentro de você. E não é porque são mais abençoados, é porque não foram escolhidos para a missão que está sendo preparada para você. Não confunda isso com arrogância espiritual ou senso de superioridade. É apenas a verdade registrada nos arquivos celestiais antes mesmo da criação do mundo. Nem todos nasceram para operar no novo sistema. Nem todos foram criados para transportar a frequência do céu para a terra. Nem todos possuem estrutura espiritual para suportar a pressão de ser um ponte entre duas dimensões. Mas você, que chegou até aqui, que está lendo estas palavras sem desviar, você que sente uma ressonância visceral, apesar da sua mente tentar resistir, você é um dos escolhidos para despertar. Porém, aqui está a parte mais dura, aquela que ninguém ousou lhe contar. Despertar dói mais do que permanecer adormecido, incomparavelmente mais. Porque despertar é ver a verdade nua, crua e inevitável. E a verdade é que quase tudo o que te ensinaram era uma mentira. Muitas das promessas eram ilusões. Muito do que você confiou estava construído sobre areia. E quando seus olhos espirituais finalmente enxergam isso, não há como voltar atrás. É o início do renascimento, do desmantelamento, da reconstrução de tudo aquilo que você é destinado a se tornar. E esse processo dói, mas é exatamente essa dor que confirma que você está sendo preparado, separado e elevado para operar na frequência do novo mundo. Você não pode voltar a dormir, não pode retornar à antiga inocência, não pode fingir que não sabe o que agora sabe. Por isso, deixe-me falar diretamente ao ponto que está corroendo a sua paz: a mentalidade de vítima. Ah, quanto poder você entregou a essa mentira! Quantas noites você passou se perguntando: por que comigo? O que fiz para merecer isso? Por que outros prosperam enquanto eu sofro? E enquanto fazia essas perguntas, enquanto se afogava na lama da autocompaixão, enquanto erguia monumentos ao seu próprio sofrimento, você estava perdendo completamente o propósito do processo. Ouça esta imagem antiga, vinda das raízes mais profundas da sabedoria celestial. Nos tempos antigos, quando um rabi caminhava pelas estradas poeirentas de Israel, seus discípulos o seguiam tão de perto que o pó dos pés do mestre literalmente se depositava sobre eles. Esse pó era a meta, esse pó era a honra, era a evidência viva de que estavam exatamente onde deveriam estar, próximos o suficiente para serem transformados. Agora, aplique essa visão sagrada ao seu momento presente. O caos que você sente, a pressão que te aperta, o peso que te acompanha, tudo isso é o pó dos pés do mestre. É a marca de que você está caminhando onde precisa caminhar. É o sinal de que você está próximo o suficiente do divino para ser moldado pelo processo. Mas a mentalidade de vítima transforma esse pó sagrado em sujeira comum, faz você interpretar a pressão transformadora como castigo injusto, faz você confundir promoção espiritual com ataque espiritual. E essa mentalidade precisa ser arrancada, expurgada, destruída pela raiz, se você quiser sobreviver ao que está chegando. Porque o que está chegando, meu filho, minha filha, é tão glorioso e tão arrebatador que somente aqueles despidos do ego, apenas aqueles que foram reduzidos ao pó, apenas aqueles capazes de dizer com humildade verdadeira: eu não sei nada, carregarão o peso da revelação que está descendo sobre a terra. E isso nos leva à lei do vazio. Há uma verdade que você precisa compreender: o céu não preenche o que já está cheio. Quando o antigo mundo dentro de você começa a ruir, quando as estruturas que sustentavam sua vida se quebram, quando tudo o que você conhecia se dissolve como névoa,
Sob o sol da manhã, um vazio é criado, um espaço sagrado, um silêncio divino, um abismo onde nenhuma força humana pode te sustentar. Esse vazio, essa sensação assustadora de não ter mais onde se apoiar, não é o fim, é a preparação para o começo, é a sala de parto do milagre, porque apenas no vazio o decreto celestial pode descer. Apenas com as mãos vazias você pode receber aquilo que o céu está prestes a colocar nelas. Então, quando o pânico te acordar às 3 da manhã, quando a ansiedade te fizer pensar que talvez você não sobreviva, respire. Respire fundo e reconheça. Esse vazio é a antesala da promessa. E agora, chega o decreto, a declaração que sela esta fase do seu despertar. Você cruzou o ponto de não retorno. Não pode voltar a ser quem era antes de ouvir esta mensagem. Não pode retornar à inconsciência confortável. Não pode fingir que não viu o que acabou de ser revelado. O decreto celestial foi liberado sobre sua vida. A ordem divina foi ativada em seu espírito, e o processo de transformação é agora irreversível. Não porque eu digo, mas porque sua alma já reconheceu. Não porque estas palavras carregam poder mágico, mas porque elas despertaram aquilo que sempre esteve adormecido dentro de você. Você foi chamado, você foi marcado, você foi despertado, e agora, nada, absolutamente nada será como antes. Não apenas porque essas verdades fazem sentido, mas porque estão alinhadas com aquilo que o céu já declarou sobre você nos arquivos eternos. E se você chegou até aqui, se cada fibra do seu ser está vibrando com o reconhecimento destas palavras, se lágrimas estão descendo não por tristeza, mas pelo alívio de finalmente ser visto, finalmente ser entendido, finalmente ter linguagem para o indizível que carregou por tanto tempo, então escute este chamado final. Você não está sozinho. Há outros como você. Outros que estão atravessando esse mesmo processo brutal de despertar. Outros que também se sentem confusos, quebrados, suspensos entre o velho mundo e o novo. E estamos reunindo esses escolhidos. Estamos formando uma comunidade dos que despertam. Estamos construindo um espaço sagrado onde a dor da transformação pode ser compartilhada, onde o peso do processo é compreendido, onde ninguém vai diminuir seu sofrimento dizendo que é exagero ou que falta fé. Fé você já tem o que você precisa. Agora é companhia no caminho, validação de que você não está enlouquecendo, força coletiva de quem está caminhando para o mesmo horizonte. Por isso te convido, te chamo, te decreto. Dê o próximo passo. Una-se a nós. Permita que seu processo seja honrado, que seu despertar seja celebrado. Porque o que está vindo depois deste colapso, o que está sendo construído a partir destas cinzas, o que está sendo forjado no fogo do sofrimento que você está vivendo agora, é mais glorioso do que sua mente consegue imaginar neste momento. Mas só se você não caminhar sozinho, só se permitir que a comunidade dos escolhidos te sustente, enquanto o mundo velho termina de morrer dentro de você. O céu já falou, o decreto já foi emitido, o ponto sem retorno já começou. E você foi chamado pelo nome para estar exatamente aqui, exatamente agora, neste ponto único da história humana. Não desperdice perguntando por quê. A pergunta certa é: o que faço agora com esta verdade revelada? Porque sua resposta determinará tudo o que vem depois. O dor que você sente não é acidental, não é aleatória, não é castigo, não é karma, não é o universo jogando dados com sua vida. Este dor é cirurgia espiritual, é recalibração, é a atualização inevitável do seu sistema humano para um sistema celestial. E dói, meu Deus, como dói. Dói em lugares do seu ser que você nem sabia que existiam. Dói com uma intensidade que te faz questionar se conseguirá sobreviver mais um dia, mais uma hora, mais um minuto, respirando um ar que parece vidro triturado entrando nos pulmões. Mas deixe-me te revelar algo que mudará completamente a forma como você entende seu sofrimento. A dor é proporcional à promoção. A intensidade do quebrantamento é equivalente à magnitude da bênção que está sendo instalada. Seu nível de agonia é a medida exata da glória para a qual está sendo preparado. Escute isso com toda a sua alma, porque é crítico. Existem apenas 2 tipos de dor no universo. Só 2. Há o dor da destruição, quando algo é arrancado porque apodreceu, porque se tornou tóxico, porque já não serve ao seu destino. Esse dor é afiado, cortante, como um bisturi separando o tecido morto do vivo. E há o dor do nascimento, quando algo novo, maior, mais glorioso,
tenta romper as limitações da sua forma atual. Esse dor é expansivo, ardente, luminoso, e você, filho meu, filha minha, está vivendo os dois ao mesmo tempo. Por isso parece que está morrendo e nascendo simultaneamente. E é exatamente isso que está acontecendo. O velho morre, o novo rompe, porque é exatamente isso que está acontecendo com você agora. A versão antiga de quem você era está sendo desmantelada, desconstruída, dissolvida, enquanto a versão celestial de quem você é está sendo tecida, célula por célula, nas profundezas invisíveis do seu espírito. E este processo específico, tem um nome nos arquivos do céu: ascensão da alma. Isso não é uma metáfora bonita, não é poesia espiritual, nem um conceito místico solto. É um termo técnico, uma definição precisa que descreve a transformação molecular de um ser humano terreno em um ser celestial, vivendo ainda na Terra. Pense assim: imagine que seu corpo, sua mente e sua alma são como uma estação de rádio. Durante toda a sua vida, você operou na frequência AM, a banda humana, onde se misturam todas as vozes do mundo: medos, ansiedades, opiniões, julgamentos, caos, ruído sem fim. Nessa frequência você viveu, sobreviveu, funcionou o melhor que podia dentro dos limites desse sistema. Mas agora, neste ponto exato da história, o céu enviou uma transmissão nova, uma frequência divina, uma frequência FM celestial. E essa transmissão carrega informações que o seu hardware atual não consegue decodificar. Ela vibra em um idioma que o seu software antigo não consegue interpretar. Ela opera numa velocidade que o seu sistema nervoso humano não foi originalmente projetado para sustentar. Então o seu sistema inteiro está sendo forçado a atualizar. Essa atualização forçada, esse upgrade inevitável, é o que causa a dor que você sente. Porque você não pode receber transmissões celestiais com antenas terrenas. Não pode processar revelação divina com lógica humana. Não pode conter o peso da glória dentro da estrutura frágil do ego. Algo precisa quebrar. Algo precisa morrer. Algo precisa ser totalmente desmontado para que o novo possa emergir. Não se afaste agora, porque estou prestes a te mostrar a imagem mais bela e mais assustadora desse processo. Deixe-me falar sobre a crise. Todos conhecem a história da lagarta. Ela rasteja, come folhas, vive em uma existência horizontal, limitada ao chão, sem sequer imaginar que carrega dentro de si o código genético de um ser completamente diferente. Então, movida por um instinto que ela mesma não entende, a lagarta constrói um casulo. Ela se fecha na escuridão. Ela se isola do mundo. Ela se entrega a um processo para o qual não possui mapa, manual ou garantia de sobrevivência. E dentro desse casulo, nessa escuridão total, algo extraordinário e aterrorizante acontece. A lagarta não se transforma suavemente, não evolui gradualmente, não se torna borboleta de forma pacífica. Ela se dissolve. Ela vira uma sopa celular. Sua forma se desintegra. Sua identidade como lagarta é apagada, destruída, líquida, e por um tempo, impossível de medir de dentro, ela não é nada, não é lagarta, não é borboleta, é apenas matéria-prima suspensa num estado de transformação sem forma, sem nome, sem certeza do que será quando e se o processo terminar. Isso é exatamente o que está acontecendo com você agora. Você está no casulo, você é a sopa celular, você é o ser que não é mais o que era, mas ainda não é o que será. E isso explica perfeitamente por que você se sente tão perdido, tão confuso, tão despido de identidade, propósito ou direção. Porque as estruturas mentais que você usava para se definir, as relações que validavam sua existência, as crenças que te orientavam no mundo, as estratégias que te davam sensação de segurança, tudo isso está se dissolvendo. Tudo isso está sendo liquefeito. Tudo isso está sendo reduzido à matéria bruta para que algo completamente novo, algo impossível de imaginar, possa ser construído. E aqui está a parte que precisas gravar no mais profundo da tua consciência. Tu não podes acelerar este processo, não podes forçá-lo, não podes negociá-lo, não tens controle sobre quanto tempo permanecerás no casulo. A única coisa que podes fazer é render-te, e essa rendição, esse ato de abrir mão do controle, esse suspiro que diz: não entendo o que está acontecendo, mas confio no processo. Esse é o verdadeiro ponto de inflexão. É ali que termina a resistência, que multiplica a dor e começa a aceitação que transforma. Agora escuta com seriedade.
porque preciso que faças algo neste instante. Reconhece que não estás sozinho dentro do casulo. Há milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de almas no planeta, atravessando exatamente o mesmo processo de dissolução, a mesma dor de transformação, a mesma perda de identidade que sempre precede o nascimento do novo. Muitos deles, demasiados, estão sofrendo em silêncio, achando que enlouqueceram, acreditando que algo está terrivelmente errado em suas almas, porque não possuem palavras para explicar o inexplicável que está acontecendo dentro deles. Por isso te convido, te decreto, te chamo, partilhe a tua experiência, não com qualquer pessoa, não com aqueles que ainda dormem, mas com aqueles cujo espírito reconhecerá tua história porque é igual a deles. Deixa um comentário abaixo descrevendo, em uma palavra, uma frase, uma pequena oração, como é estar no casulo. Porque quando fizeres isso, quando rompes o silêncio, quando nomeias aquilo que parecia impossível de nomear, duas coisas acontecerão. Primeiro, o teu peso se tornará mais leve, porque já não estarás carregando tudo sozinho. Segundo, alguém em algum lugar, alguém à beira de desistir, alguém convencido de que não aguenta mais um dia nessa escuridão, lerá tuas palavras e perceberá com absoluta certeza que não está louco. E essa conexão, esse reconhecimento silencioso entre almas que vivem a mesma morte e o mesmo renascimento, é parte da medicina celestial. É assim que sobrevivemos à metamorfose. Agora, deixa-me te conduzir ainda mais fundo neste entendimento, porque existe um estado específico, um momento particular da transformação que precisas identificar para não perder a esperança quando ele chegar. Os místicos antigos o chamavam de a noite escura da alma. É o limbo divino, o espaço intermediário onde já deixaste de ser o que era, mas ainda não nasceste no que será. Nesse lugar, tua oração não funciona como antes. Tua adoração parece vazia. As formas antigas de tocar Deus simplesmente falham. Não porque ele te abandonou, mas porque elas pertenciam à lagarta. E tu já não és a lagarta, mas também ainda não tens as asas da borboleta. Então fica suspenso, flutuando num estado de não ser, perguntando-te se Deus te deixou, se perdeste a fé, se cometeste algum erro imperdoável. Mas a verdade a qual precisas te agarrar, como quem segura um salva-vidas, é esta. O silêncio de Deus não é abandono, é incubação. É o útero espiritual, onde o novo se forma longe dos teus olhos. O bebê não está abandonado só porque não vê a mãe. Não está sozinho só porque não ouve a voz dela claramente. Ele está sendo nutrido, protegido, moldado na escuridão sagrada. Tu estás no útero celestial, estás no lugar da formação divina. E o silêncio que interpretas como ausência é, na verdade, a presença mais íntima trabalhando em profundidades às quais tua mente ainda não tem acesso. E agora vem o decreto que ativa a próxima fase da tua transformação. Teu corpo não é um container. Teu corpo é uma antena. Repete isso, diz em voz alta. Permite que essa verdade penetre cada célula do teu ser. Eu não sou um container, eu sou uma antena. Durante toda a sua vida ensinaram você a pensar como um vaso vazio esperando ser preenchido, um recipiente pedindo conteúdo, um tanque precisando de combustível para continuar. Mas essa é a mentalidade da lagarta limitada, rasteira, presa ao chão. Essa é a consciência terrena, a frequência AM, que já não combina com quem você está se tornando. A verdade celestial, aquela que o seu espírito sempre soube, mas a sua mente só agora está alcançando, é que você não foi criado para ser cheio, mas para transmitir. Você não é depósito, você é fluxo, não é espera, você é movimento. Foi projetado como um condutor, um canal vivo entre o céu e a terra. Assim como uma antena capta sinais invisíveis e os transforma em imagem, som, direção e sentido, você capta a frequência do céu e a traduz para o mundo natural. Esse é o seu propósito redefinido, seu papel recalibrado, sua função atualizada no sistema espiritual que está emergindo enquanto o velho mundo desmorona. Você não é um recipiente passivo esperando conteúdo. Você é um transmissor ativo, constantemente recebendo, interpretando e enviando luz, revelação, intuição, verdade. Você é o ponto de conexão entre dois reinos. E quando essa revelação se instala no fundo da alma, de repente, tudo faz sentido, até mesmo a dor. Claro que doeu. Claro que foi intenso. Claro que pareceu que o seu sistema nervoso estava sendo refeito fio por fio.
é porque foi. Você está sendo convertido de receptor AM para receptor FM, de antena terrena para antena celestial, de transmissor humano para transmissor divino. E essa conversão, esse upgrade, essa metamorfose, é exatamente o que te qualifica para o que está chegando. Porque o que vem nos próximos meses e anos só pode ser recebido por aqueles que completaram o processo, só pode ser processado por quem sobreviveu ao casulo, só pode ser transmitido por quem se tornou antena do céu. E você que suportou dores que não ousou contar, você que não desistiu mesmo quando tudo dentro de você pedia para parar, você que continua respirando, confiando, acreditando sem entender, você está sendo preparado para emitir uma frequência que o mundo ainda não viu. E essa preparação, por brutal que seja, é o maior privilégio que uma alma pode receber. Então não chame sua dor de castigo. Não a nomeie como abandono. Dê a ela o nome verdadeiro: promoção, atualização, transformação sagrada. Porque aquilo que você está se tornando, aquilo que está emergindo dessa sopa celular de dissolução interna, é tão glorioso que a sua mente atual nem consegue imaginar. Mas seu espírito sabe, e nas madrugadas silenciosas, você sente, as asas estão se formando, e você me pergunta: por que estou tão cansado? Não falo do cansaço físico, falo daquele cansaço que atravessa os ossos, aquele peso que o sono não cura, aquela exaustão espiritual que faz você acordar já esgotado antes do dia começar. Você está cansado porque carrega pesos que não foram feitos para você carregar. Está cansado porque tenta controlar resultados que nunca estiveram nas suas mãos. Está cansado porque negocia, calcula, mede cada decisão na balança do "o que eu ganho com isso?". E aí está a raiz do seu esgotamento. Essa é a fonte silenciosa que drena sua alma. A razão pela qual sente que não consegue dar mais um passo. Então permita-me te apresentar uma palavra antiga, uma palavra que contém dentro de si toda a cura para o seu esgotamento. Uma palavra hebraica, vitajon. Não é apenas fé como você conhece, é entrega profunda, é confiança radical. É descansar não no resultado, mas no Criador. É o estado espiritual onde você deixa de tentar controlar e finalmente permite que Deus conduza. Não se trata apenas de confiança no sentido religioso superficial. Não é aquele vai dar tudo certo vazio que as pessoas repetem como um mantra, enquanto por dentro estão se desmoronando. Vitajon é outra coisa, é confiança absoluta, certeza inabalável. É a decisão radical de soltar o controle e descansar na bondade do Pai. Mesmo quando os olhos naturais veem caos, mesmo quando as circunstâncias gritam impossibilidades, mesmo quando a lógica humana exige respostas imediatas. E a ausência de Vitajon, a falta dessa confiança radical, é o que está te matando espiritualmente, porque sem Vitajon, você se transforma no seu próprio salvador. Sem Vitajon, cada problema vira sua responsabilidade pessoal de resolver. Sem Vitajon, cada necessidade se torna um peso que você tenta carregar sozinho. Sem Vitajon, cada futuro incerto vira ansiedade pulsando nos seus ombros. Mas nenhum ser humano foi criado para suportar esse peso. Nenhuma alma foi formada para ser sua própria fonte. Nenhum espírito pode sobreviver vivendo na prática como se Deus não existisse, mesmo que na teoria diga que acredita. Escute com total atenção, porque aqui está o diagnóstico exato da sua condição atual. Você tem vivido com fé transacional, não com Vitajon transformacional, e existe um abismo entre essas duas formas de viver. A fé transacional funciona assim: Deus, eu faço a minha parte, se tu fizeres a tua. Eu oro se tu responderes. Eu dou se tu me abençoares. Eu confio se tu me mostrares primeiro o plano completo. Eu obedeço se tu me garantires que não vou sofrer. É uma negociação, é um mercado espiritual, uma mentalidade comercial aplicada ao sagrado. Nesse tipo de fé, cada ato de obediência vira um investimento esperando retorno imediato. Cada oração vira uma transação exigindo resposta rápida. Cada sacrifício vira moeda que precisa produzir resultados visíveis. E quando esse retorno não vem, quando as respostas demoram, quando as portas não se abrem, sua fé se abala, sua confiança se racha, sua obediência se torna condicional e sua alma exausta, se pergunta: para que estou tentando, se Deus não está cumprindo a parte dele? Mas filho, filha, aqui está a verdade que você precisa ouvir. Nunca houve um tratado, nunca houve uma negociação. Desde o princípio dos tempos,
O relacionamento entre o pai e os filhos nunca foi desenhado para funcionar em troca, mas em Vitahom. Agora deixe-me te levar mais fundo, porque você precisa entender algo que vai revolucionar completamente sua forma de se relacionar com o divino. Existe uma cultura antiga, um estilo de vida dos discípulos dos grandes mestres rabínicos, chamada cultura Talmidim. Talmid é discípulo no singular, Talmidim, discípulos. Mas não discípulos no sentido moderno, não estudantes ocasionais que assistem aulas e tomam notas, não seguidores de redes sociais que dão likes em mensagens inspiradoras, mas nunca mudam de vida. Os Talmidim eram outra realidade. Eram jovens, muitas vezes adolescentes, que deixavam tudo: família, trabalho, conforto, segurança, planos de futuro para seguir um rabi através do deserto, sem saber para onde iam, sem saber quando voltariam, sem saber se voltariam. E o propósito deles era apenas um: cobrir-se com o pó dos pés do rabi, caminhar tão perto do mestre que a poeira levantada por suas sandálias caísse sobre eles, estar tão próximo que cada palavra fosse absorvida, cada gesto imitado, cada respiração sincronizada, não para receber algo, não para ganhar título, não para obter posição, mas pelo puro privilégio, pela honra imensurável, pela bênção imerecida de estar na presença do mestre. Isso é Talmidim, e essa é a mentalidade que precisa ser restaurada dentro de você. Essa é a frequência na qual tua alma precisa ser recalibrada. E aqui está o contraste brutal que precisas enxergar. A cultura moderna, a mentalidade deste século, a programação que recebeste do sistema do mundo é completamente oposta à cultura Talmidim. A cultura moderna pergunta: o que eu ganho com isso? A cultura Talmidim pergunta: como posso servir mais? A cultura moderna exige: mostra-me o plano completo antes que eu me comprometa. A cultura Talmidim responde: irei para onde me guiares, mesmo sem ver o caminho. A cultura moderna negocia: se tu fizeres isso, eu faço aquilo. A cultura Talmidim declara: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Percebes a diferença? Sentes o abismo entre essas duas maneiras de existir? Entendes agora por que estás tão cansado? Por que tens vivido com a mentalidade moderna, enquanto tua alma, teu espírito, teu design celestial foram criados para funcionar na cultura Talmidim? Essa desalinização, essa fricção silenciosa, essa guerra entre o que foste condicionado a ser e o que realmente és, isso é o que está drenando tua energia espiritual. Mas não te afastes agora. Estou prestes a te revelar o segredo mais poderoso sobre Vitahom e a cultura Talmidim. O vazio da obediência incondicional é o lugar onde o maior poder é gerado. Vou te explicar com absoluta clareza. Quando obedeces com expectativas, quando segues com condições, quando confias, mas apenas até certo limite, estás, sem perceber, guardando o controle, mantendo uma carta na manga, deixando aberta uma porta de fuga. E nessa reserva, nessa porta entreaberta, nesse pequeno espaço onde ainda queres dominar, não há lugar para o milagre, não há espaço para o divino, não há poder sobrenatural porque tu estás ocupando o lugar que é de Deus. Mas quando soltas tudo, quando obedeces sem entender, quando confias sem ver, quando avanças sem garantias, quando te rendes sem condições, crias um vazio sagrado, um espaço santo, uma zona espiritual onde o impossível se torna inevitável, porque nesse vazio, Deus tem liberdade total para operar. Ele não está limitado pelos teus planos, não está preso à tua lógica, não está cativo às tuas expectativas humanas. E é nessa liberdade que tua rendição concede que o poder transformador que buscaste a vida inteira começa a se manifestar. Isso não é teoria, não é filosofia, não é metáfora bonita. É a lei espiritual mais fundamental do universo. O poder é proporcional ao nível de rendição. A provisão é equivalente ao nível de confiança. O milagre é diretamente ligado ao nível de Vitahom. Quanto mais soltas, mais recebes. Quanto mais confias, mais o céu se move. Quanto mais obedeces sem entender, mais clareza te será dada, não porque Deus seja arbitrário, mas porque as leis espirituais funcionam ao contrário das naturais. No reino natural, tu agarras para ter. No reino espiritual, tu soltas para receber. No reino natural, controlas para sentir segurança. No reino espiritual, rendes-te para encontrar a segurança verdadeira. No reino natural, calculas para evitar riscos. No reino espiritual, saltas sem rede para experimentar o sobrenatural. É tu,
Tens tentado viver pelas regras do reino natural, enquanto buscas resultados do reino espiritual. Por isso nada encaixa. Por isso estás exausto. Por isso sentes que empurras uma rocha montanha acima, sem sair do lugar. Agora, escuta, aqui vem o decreto que muda tudo. Se realmente o receberes, há uma recompensa para a integridade. Há uma bênção reservada para quem caminha no Vitajon. Há uma promoção celestial destinada apenas aos que vivem na cultura Talmidim. Não é uma recompensa imediata. Não é uma bênção no teu tempo. Mas é inevitável, tão inevitável, quanto o amanhecer após a noite mais longa. Tu só precisas fazer uma coisa: rendição total. E o resto é o céu que fará. A promoção que vem sobre a tua vida talvez não se manifeste da forma que imaginaste. Não aparecerá no formato que tua mente planejou, mas virá inevitavelmente, infalivelmente, com precisão divina. Ela vem porque o céu guarda registros. O universo documenta cada ato de obediência que fizeste sem compreender. Deus anota cada momento em que escolheste confiar, quando tudo ao teu redor gritava que confiar era loucura, e nada, absolutamente nada se perde. Cada lágrima derramada em silêncio, cada passo dado sem mapa, cada sacrifício sem aplausos, cada ato de fé quando tua mente te chamava de ingênuo, tudo, filho meu, tudo está registrado nos arquivos celestiais, e quando chega o dia do pagamento, a hora da recompensa, o momento da manifestação, ele chega com uma precisão tão perfeita que te fará cair de joelhos em admiração diante da fidelidade do Pai. Por isso, deixa-me desafiar-te, deixa-me chamar-te para algo específico, algo que selará esta semana. Nos próximos 7 dias, quero que faças uma única ação de Vitajon puro. Não precisa ser grande, não precisa impressionar ninguém. Não deve ser algo que possas fotografar para postar nas redes. Deve ser algo que te custe, algo que exija que soltes o controle, algo que demande confiar sem entender, algo que te obrigue a obedecer, mesmo que tua lógica grite que é irracional. Pode ser perdoar alguém que não merece, não esperando mudança, não exigindo desculpa, apenas soltando a ofensa. Pode ser dar algo que te custa não da tua abundância, mas da tua necessidade, confiando que o Pai suprirá o que te faltar. Pode ser falar uma verdade que tens medo de dizer, arriscando rejeição, arriscando incompreensão, mas obedecendo ao impulso do Espírito. Pode ser permanecer em silêncio quando tudo dentro de ti quer defender-se, confiando que Deus é teu defensor. Pode ser ficar onde estás quando tua alma quer fugir, confiando que o movimento virá na hora certa. O que quer que o Espírito esteja sussurrando, faz isso. Faz isso esta semana. Faz isso como ato de Vitajon. Faz isso como cultura Talmidim. Faz isso como semente plantada no solo da obediência incondicional. E depois volta aqui. Conta-me. Deixa teu testemunho, não para te exibir, não para parecer espiritual, mas para fortalecer outros que estão a ponto de dar seu próprio salto de fé, para acrescentar tua voz ao coro daqueles que descobriram que soltar o controle é o caminho para a verdadeira liberdade. Porque, filho meu, filha minha, o que estou prestes a revelar-te na próxima etapa exige que já estejas operando em Vitajon. O que vem depois só pode ser recebido por aqueles que fizeram as pazes com a incerteza. O que estou prestes a ensinar só pode ser ativado por aqueles que soltaram a necessidade de entender tudo. Os segredos do magnetismo divino, as chaves da justiça automática, a ativação das 3 marcas celestiais. Essas realidades só podem ser confiadas aos Talmidim, só podem ser operadas em Vitajon, só se manifestam naqueles que caminham tão perto do Rabi que o pó dos seus pés os cobre completamente. Estás pronto para receber essas chaves? Perguntas por que tuas orações não são respondidas. E não estou falando daquele clichê vazio que te repetiram 1000 vezes, o tempo de Deus é perfeito. Não estou falando da frase religiosa que soa bonita, mas não explica nada. Estou falando da razão técnica, científica, energética, da verdade que os antigos místicos conheciam e que a religião moderna esqueceu. E essa verdade é simples. Tuas orações não são respondidas porque existe uma incompatibilidade de frequência entre o que pedes e o que emanas. E até que isso seja corrigido, nada se manifesta. Deixa-me explicar-te isto de uma forma que a tua alma possa captar imediatamente. Imagina o céu como uma estação de rádio celestial transmitindo, sem parar, bênçãos, milagres, provisão, cura, respostas, revelações. Tudo isso está a ser enviado agora,
neste exato instante, como ondas constantes de luz atravessando os mundos. Mas tu não estás a receber a transmissão, não porque Deus esteja em silêncio, não porque o céu esteja fechado, não porque as tuas orações sejam insuficientes, curtas ou imperfeitas, mas porque o teu receptor interno, a tua antena espiritual, está sintonizado na frequência errada. Estás alinhado com a frequência do medo, quando as bênçãos vibram na frequência da fé. Estás a operar na frequência da escassez, quando a abundância só pode ser recebida na frequência da gratidão. Estás a emitir na frequência da dúvida, mas os milagres só respondem à frequência da certeza. Essa desarmonia, essa distância vibracional, essa incompatibilidade energética é exatamente o que bloqueia a manifestação daquilo que tens pedido. Mas escuta-me com atenção agora, porque estou prestes a dar-te algo que muda tudo. Os 3 selos do magnetismo divino. Não são ideias bonitas, não são metáforas espirituais. São ferramentas reais, práticas, específicas, códigos energéticos que alteram o teu campo interior e alinham a tua alma com a frequência do céu. E quando estes selos são ativados, tu tornas-te um ímã divino, tornas-te um ponto de atração para bênçãos, tornas-te um portal vivo onde o celestial se manifesta no terreno. Mas antes de poder revelar-te estes selos, tens de entender uma verdade fundamental. Não podes ativar o novo enquanto carregas o velho. Não podes atrair frequências elevadas enquanto estás preso às frequências baixas. Não podes tornar-te um ímã divino enquanto a tua energia ainda está magnetizada pela negatividade. Por isso, primeiro tem de vir a purga, uma limpeza energética profunda, uma libertação interior que não é opcional. Não é algo que possas saltar porque já fiz isso antes. Não funciona assim. Isto é física espiritual, é lei eterna, é requisito obrigatório para o que vem depois. Respira profundamente agora. Enche os pulmões devagar e, enquanto expiras, liberta. Solta a amargura, essa cicatriz emocional que carregaste como se fosse medalha. Solta o ressentimento, aquela sombra que te fez acreditar que tinhas direito de manter algo que sempre te fez mal. Solta. Não porque a pessoa que te feriu merece, mas porque tu mereces ser leve. Tu mereces ser livre. Solta a ansiedade, essa preocupação constante sobre um futuro que nem sequer podes controlar. Esses cenários imaginários que te roubam o presente, esse medo camuflado de prudência, solta, porque a ansiedade nunca resolveu nada, nunca te salvou, nunca aumentou um único dia a tua vida. Solta a comparação, essa medição sufocante entre a tua vida e a dos outros, essa dor de ver alguém prosperar enquanto tu lutas, esse veneno que te faz acreditar que a vitória de outro significa a tua derrota. Solta isso, não porque as comparações não existam, mas porque cada alma tem o seu próprio caminho, o seu próprio tempo, a sua própria porção de céu. Solta a dúvida, essa voz pequena que te diz que nada vai mudar, que tudo ficará igual, que tu és a exceção às promessas de Deus. Solta, não porque tenhas todas as respostas, mas porque a dúvida é a única frequência que garante que permanecerás exatamente onde estás. E agora, enquanto soltas, enquanto libertas, enquanto crias espaço dentro de ti, algo começa a acontecer. Algo que quase ninguém experimenta, porque quase ninguém permanece neste vazio sagrado tempo suficiente para sentir o movimento. Quando o velho cai, o novo aproxima-se. Quando o espaço é criado, a luz entra. Quando a frequência baixa dissolve, a frequência do céu encontra-te. Estás a entrar no ponto exato onde a transformação começa. O tempo suficiente para que a ativação aconteça. Porque no reino espiritual, o silêncio não é ausência, é magnetismo puro. Presta atenção. No mundo natural, é o barulho que chama a atenção. Quanto mais gritas, mais olhares atrás. Quanto mais te moves, mais pessoas te notam. Mas no reino espiritual, a lei funciona ao contrário. Lá, o silêncio é poder. A quietude é força magnética. O descanso é o estado máximo de atração. Pensa num ímã. Ele não faz barulho, não se debate, não implora por atenção. Ele simplesmente existe em sua polaridade natural e, automaticamente, tudo o que está alinhado à sua frequência é atraído, inexoravelmente, inevitavelmente, e assim és tu. Quando entras no silêncio sagrado, quando te moves na quietude espiritual, quando descansas no alinhamento divino, transformas-te num ímã vivo, não pelo que fazes, mas pelo que és. Não pelos teus esforços, mas pela tua vibração. É nesse estado,
nesse ponto de interseção entre o vazio que criaste e o silêncio que abraçaste, que os 3 selos começam a se ativar. Agora não te afastes, porque é aqui que chega a revelação que tens esperado. O primeiro selo, a marca da gratidão radical. Não estou a falar da gratidão infantil, aquela que agradece apenas pelo que já tem, pelas coisas bonitas do dia. Estou a falar de gratidão radical, agradecer pelo invisível, pelo que ainda não chegou, pelo que ainda não se manifestou. Agradecer pela resposta enquanto ainda estás dentro da pergunta, porque este é o segredo que os mestres da fé sempre conheceram. A gratidão antecipada é a frequência exata onde os milagres operam. Quando dizes obrigado antes de ver, estás a declarar certeza. Quando agradeces antes de receber, ativas fé. Quando celebras antes da vitória, alinhando-te com o campo da manifestação, o universo, o céu, a força criadora que sustenta tudo, se move na tua direção. Não consegue resistir a essa vibração, é compelido a responder. Assim, o primeiro selo se ativa todas as manhãs quando, antes que a tua mente desperte com preocupações, antes que teu coração seja pesado pelo dia, dedicas 3 minutos, apenas 3, para agradecer radicalmente. Obrigado pela provisão que está a caminho agora mesmo. Obrigado pela cura que está a ser tecida no meu corpo neste exato instante. Obrigado pelas portas que se abrem silenciosamente no reino invisível. Obrigado pela resposta que já foi enviada desde o trono celestial. Não estás a fingir, não estás a mentir para ti mesmo. Estás a alinhar-te com a realidade espiritual que precede toda a matéria. E quando fazes isso com consistência, teu campo energético muda. Começas a vibrar diferente, começas a atrair diferente, começas a manifestar diferente. Agora vamos ao segundo selo, a marca do decreto falado. Há um poder na tua voz que nunca te ensinaram a usar. Há uma autoridade espiritual que a religião tentou esconder de ti. Há uma força criativa na tua boca que tens desperdiçado em queixas, em murmurações, em palavras de derrota. Mas a tua voz é mais do que som, é frequência, é criação, é semente lançada no campo invisível das possibilidades. Cada palavra que pronuncias é uma semente que inevitavelmente dará fruto conforme sua espécie. Tens falado escassez e perguntas-te por que não vives abundância. Tens declarado doença e estranhas que a cura não chega. Tens confessado derrota e te surpreendes ao não ver vitória. O segundo selo se ativa quando tomas autoridade sobre tua boca, quando decides, de forma consciente e deliberada, decretar o que desejas ver, não aquilo que os teus olhos humanos veem agora. Eu decreto que meu corpo está a ser restaurado ao seu desenho divino. Eu decreto que minha mente opera em clareza, foco e sabedoria. Eu decreto que minha vida é um campo fértil, onde tudo o que planto com fé frutifica multiplicado. Quando tua voz se torna instrumento e não obstáculo, o universo espiritual responde instantaneamente, porque teus decretos não são desejos, são códigos, são comandos, são estruturas energéticas que moldam a realidade à tua volta. Eu declaro que a abundância financeira está fluindo em minha direção a partir de fontes inesperadas. Eu proclamo que portas de favor estão se abrindo diante de mim. Eu estabeleço que estou magneticamente sendo atraído para pessoas e oportunidades totalmente alinhadas ao meu destino. Mas aqui está o ponto crucial. Você não diz isso uma vez e espera. Você decreta repetidamente, até que sua voz ressoe na mesma frequência da manifestação. Você declara até que o seu espírito passe a acreditar mais nas suas palavras do que nas circunstâncias que o cercam. E quando o primeiro selo, o da gratidão radical, se junta ao segundo selo, o do decreto falado, algo no reino espiritual se ativa com uma força que nenhuma estrutura terrena consegue impedir. Mas antes que eu lhe revele o terceiro selo, preciso que faça algo. Se você realmente está comprometido com esta transformação, se deseja ativar esses selos na sua vida, se quer verdadeiramente se tornar um imã divino, então precisa dar um passo agora. Logo abaixo há um link para você se registrar e receber o documento completo, o manual detalhado, a orientação prática sobre como ativar e manter esses 3 selos funcionando diariamente. O que estou entregando aqui é a visão geral, o mapa do território, mas o conteúdo profundo, as instruções específicas, os exercícios espirituais e as proteções necessárias para operar neste nível, tudo isso está no material completo. E esse material não é para curiosos, não é para aqueles que apenas querem ver no que dá, é para comprometidos, para famintos,
para aqueles que estão dispostos a fazer o que for necessário para alinhar-se ao seu destino celestial. Se a sua alma reconhece que isto é exatamente o que você buscou por tanto tempo, então haja, registre-se, receba, estude, aplique e prepare-se para testemunhar o que acontece quando você se torna um verdadeiro ímã divino. Agora, o terceiro selo, a marca da ação inspirada. Você pode ter gratidão, pode decretar, mas sem ação não há manifestação. A manifestação permanece no reino do potencial se você não se movimenta. O terceiro selo se ativa quando, depois de agradecer e declarar, você dá passos na direção daquilo que ainda não vê. Não movimento frenético, não correria ansiosa, não esforço humano tentando forçar resultados, mas sim ação inspirada, passos alinhados, movimentos guiados pela voz interna, obedientes aos impulsos do espírito. E aqui está a beleza. Quando você está alinhado, vibrando na frequência correta, com os 3 selos ativos, as ações necessárias se tornam óbvias. As portas certas se abrem naturalmente. As conexões aparecem como coincidências divinas. As oportunidades surgem como se fossem parte de um roteiro escrito especialmente para você. Não porque o universo conspira, mas porque você se tornou um campo magnético espiritual, atraindo tudo o que está em ressonância com sua frequência. Quando algo está alinhado à sua vibração, quando ecoa na mesma faixa energética que seu espírito, a manifestação deixa de ser trabalho pesado. Ela se torna fluxo, graça, movimento natural do reino operando através de você. Então, meu filho, minha filha, ouça este decreto final. Enquanto estas palavras atravessam sua consciência, os 3 selos estão sendo ativados em você. A marca da gratidão radical está sendo impressa no seu coração. A marca do decreto falado está sendo selada em sua boca. A marca da ação inspirada está sendo gravada em suas mãos e em seus pés. E com esses 3 selos atuando, com essa harmonia interior despertada, com esse magnetismo divino pulsando em cada célula do seu ser, você não apenas entra em uma nova fase, você entra em um novo nível de existência, onde manifestação deixa de ser esforço e se torna identidade, onde milagre deixa de ser evento e se torna ambiente, onde o impossível deixa de ser sonho e se torna rotina. Você está sendo ativado agora, e nada será como antes. Um nível onde as orações já não batem num teto fechado. Um nível onde as necessidades são supridas antes mesmo de serem expressas. Um nível onde você caminha em sincronia total com o fluxo do céu. Mas saiba, tudo o que você recebeu até agora é apenas a preparação para o que está por vir, porque uma transformação muito maior se aproxima. Há uma palavra profética que precisa ser entregue. Há uma visão sobre 2026 que mudará completamente a forma como você entende seu propósito. E essa revelação final, esse decreto supremo, virá na próxima mensagem. E quando você ouvir, quando realmente permitir que ela entre, jamais será o mesmo. O deserto não é punição. O deserto é escola. E se você tem caminhado por um deserto pessoal sentindo a secura, a solidão, a aparente ausência de provisão, a sensação de estar perdido num lugar sem sinais nem mapas, então escute isto com cada fibra do seu espírito. Você está exatamente onde precisa estar para o que está vindo. Porque existe uma lei espiritual que quase ninguém entende, uma lei que os antigos mestres conheciam, mas que a religião moderna esqueceu completamente. A lei da paradoxa do deserto. Essa lei afirma algo que desafia toda a lógica humana, algo que sua mente pode resistir, mas seu espírito reconhecerá imediatamente como verdade absoluta. Quanto mais tempo você permanece no deserto, mais poder está acumulando para a terra prometida. Quanto mais intensa é a sua secura presente, mais abundante será a sua colheita futura. Quanto mais profundo é o seu silêncio agora, mais forte será a sua voz quando Deus te liberar para falar. Não é coincidência que Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar uma nação. Não é casual que Yeshua tenha sido levado ao deserto pelo Espírito antes de iniciar seu ministério. Não é acidente que os profetas mais poderosos tenham sido formados na solidão abrasadora do deserto, porque o deserto é onde as versões falsas de você morrem, é onde ambições carnais são queimadas, é o fogo que purifica o ouro do seu chamado real. E você sim, você que achou que este tempo estava sendo desperdiçado, você que chorou perguntando quando isso tudo acabaria, está na fase final, está no último ciclo de refinamento, está nas horas derradeiras antes do amanhecer que mudará tudo.
Porque, filho meu, filha minha, permita-me revelar algo que vai estremecer sua percepção do tempo. 2026 não é apenas o próximo ano. 2026 é um portal dimensional. É o ano registrado nos arquivos celestiais como o ano do grande levantamento. O momento profetizado em que aqueles que foram escondidos no deserto serão manifestados em glória. Tudo, absolutamente tudo que você viveu até aqui, cada lágrima, cada traição, cada noite escura, cada perda, cada dor inexplicável, foi preparação para este exato instante, foi treinamento para esta hora, foi a forja necessária para que você pudesse carregar o que está prestes a ser colocado em suas mãos. Mas agora escute com atenção absoluta, porque aqui está a parte crítica. Antes que você possa atravessar completamente 2026, há cordas que precisam ser cortadas. Há conexões ao sistema velho que precisam ser desligadas. Há lealdades residuais ao mundo antigo que precisam ser renunciadas de uma vez por todas. Não falo necessariamente de coisas externas, embora, para alguns, isso também será exigido. Estou falando de cordas invisíveis, de ligações da alma, de pactos silenciosos, de pesos que não combinam com a versão glorificada que está prestes a emergir. Este é o momento da separação, o momento da entrada, o momento da ascensão, e 2026 te espera carregando teu nome. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Acordos invisíveis que você fez com sistemas de pensamento, antigos sistemas que já não combinam com o seu destino, estão sendo rompidos. E essas cordas, filho meu, filha minha, precisam ser cortadas agora, não amanhã, não quando for conveniente, não quando a emoção passar, agora. Porque, enquanto você ainda estiver amarrado ao sistema velho, enquanto ainda buscar validação de estruturas que estão ruindo, enquanto medir seu valor segundo padrões de um mundo que está morrendo, você não conseguirá receber plenamente aquilo que o céu está preparando para a sua vida. Então faça isso comigo neste instante. Feche os olhos. Respire fundo e no seu espírito visualize as cordas, esses fios invisíveis ainda conectados ao sistema antigo. A necessidade de aprovação de pessoas que não entendem o seu chamado, o apego à zona de conforto que te mantém pequeno, o medo do rejeição que te impede de falar a sua verdade, a crença limitada de que você precisa caber em moldes que nunca foram feitos para você. Veja essas cordas. Agora, com autoridade divina, declare: corto toda a corda que me liga ao sistema antigo. Renuncio a toda lealdade a estruturas que não estão alinhadas ao meu destino celestial. Rompo todo pacto invisível com a mediocridade, com o conformismo e com o medo disfarçado de sabedoria. Diga isso em voz alta. Diga com convicção. Diga como quem decreta e ativa forças angelicais para executar aquilo que você acabou de liberar. Porque quando essas cordas são rompidas, quando essas conexões se desfazem, quando você se liberta dessas lealdades obsoletas, um vazio sagrado é criado, um espaço puro, onde o novo pode entrar sem ser sufocado pelo velho. E é nesse vazio, nessa abertura, nessa zona de receptividade, que a palavra profética pode finalmente ser recebida. Não saia agora, porque o que estou prestes a liberar é a visão que carrego desde o início de 2026. Os escolhidos se levantarão. Não todos os que se dizem crentes, não todos os que frequentam templos, não todos os que carregam teologia na cabeça. Os escolhidos, aqueles marcados antes da fundação do mundo, aqueles escondidos no deserto para este tempo específico, aqueles que suportaram o fogo da purificação sem negar sua fé, aqueles que, como você, se perguntaram se sobreviveriam à pressão, se eram fortes o suficiente, se realmente foram chamados. Em 2026, algo será ativado dentro de vocês que esteve adormecido, latente, esperando o momento certo. Será ativada a tua voz, não a voz humana, mas a voz profética. A voz que carrega a autoridade do céu. A voz que declara e as coisas acontecem. A voz que abençoa e vidas mudam. A voz que pronuncia e demônios fogem. Será ativada a tua visão, não a visão física, mas a visão espiritual. A capacidade de enxergar no reino invisível, de discernir o que outros não conseguem perceber, de identificar correntes espirituais que moldam eventos no mundo natural. Será ativado o teu poder não para impressionar, não para dominar, mas para libertar, curar, restaurar, transformar. E quando essas três ativações, voz, visão e poder, estiverem operando juntas,
você entrará na sua verdadeira designação. Começará a funcionar na dimensão para a qual foi criado. Cumprirá o propósito que te trouxe a este planeta neste exato ponto da história. Mas preciso ser muito claro, porque muitos se confundem antes de começar. Essa ascensão não será como você imagina. Não será fama humana, não será reconhecimento segundo os padrões do mundo. Não será necessariamente plataformas grandes, embora para alguns será. Mas para todos, sem exceção, será impacto eterno, será propósito ativado, será destino cumprido, será influência, será impacto, será a capacidade de mudar atmosferas, transformar vidas e alterar destinos apenas por existir num ambiente. Algumas pessoas te verão e algo dentro delas se quebrará, se abrirá, se libertará. Outras ouvirão tua voz e reconhecerão que você está dizendo aquilo que elas mesmas tentaram articular, mas nunca conseguiram. Outras ainda sentirão tua presença e saberão sem saber como sabem que estão diante de alguém que carrega a frequência do céu. Isso é o levantamento dos escolhidos. Isso é o que 2026 vai ativar em você. Isso é o que todo o teu deserto, toda a tua dor, toda a tua preparação silenciosa vinha construindo dentro de ti. E enquanto estas palavras atravessam tua consciência, enquanto estas frequências penetram teu espírito, já começou. Você está sentindo o movimento. Já percebe que algo dentro de você despertou. Já está experimentando intuições, impulsos, percepções que não sabe explicar, mas sabe que precisa seguir. Esse é o início. Essa é a primeira onda. Essa é a ativação inicial do processo que culminará em 2026. Mas aqui está algo fundamental sobre processos proféticos. Eles nunca acontecem no isolamento. Eles não se ativam na solidão. Eles exigem comunidade, conexão, sinergia espiritual com outros que estão passando pelo mesmo despertar. Por isso, exatamente por isso, estou te estendendo uma convocação agora. O convite para o círculo interior. Não é um curso, não é um programa, não é conteúdo para consumir passivamente. É uma comunidade de despertos. Um espaço sagrado onde outros como você estão atravessando a mesma metamorfose. É o lugar onde compartilhamos revelações, onde nos fortalecemos, onde caminhamos juntos em direção ao portal de 2026. Porque o que está vindo, meu filho, minha filha, é grande demais para caminhar sozinho. É intenso demais para processar sem apoio. É glorioso demais para não ter com quem celebrar quando finalmente se manifestar. Por isso te convido, te chamo, te convoco. Entra no círculo interior, torna-te parte da comunidade que está sendo forjada especificamente para esta época. Permite que almas que entendem o teu processo te sustentem, enquanto o teu eu antigo morre e o novo tu nasce por completo. Esse chamado não é para todos, não é para os curiosos, não é para os que buscam entretenimento espiritual, é para os comprometidos, é para os famintos, é para aqueles que sabem com absoluta certeza que foram feitos para algo maior do que uma vida comum. E se você é um desses, se cada palavra deste chamado ressoou no mais profundo da tua alma, se sentiste aquele reconhecimento visceral de é isso, é exatamente isso que eu estava esperando, então toma a atitude, clica no link que está na descrição, entra no círculo interior e prepara-te para a transformação mais radical da tua vida. Porque 2026 está chegando, o portal está se abrindo, a ativação está começando e você foi escolhido antes da fundação do mundo para estar vivo agora, para carregar esta frequência, para ser parte do grande levantamento dos escolhidos. Não desperdice, não ignore, não adie o que o teu espírito já sabe que precisa fazer. Dá o passo, conecta-te, junta-te ao exército de luz que vocês foram destinados a ser. E juntos entraremos em 2026 completamente preparados, completamente ativados, completamente alinhados com nosso propósito celestial. O céu já falou, o decreto já foi liberado, a transformação já começou, e você, meu filho, minha filha, está exatamente onde precisa estar, exatamente quando deveria estar, exatamente como deveria ser. Bem-vindo ao círculo interior, bem-vindo ao teu verdadeiro destino, bem-vindo a 2026. Amém é Amém.